Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo trazendo hoje a Chapecoense, adversária do Sport nessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece nesta quinta-feira, às 20 horas, horário do Recife, um jogo direto de interesses similares na competição. O Sport na 16ª colocação com 38 pontos, a Chapecoense em 17º com 37 pontos. Não dá para vacilar. É uma das últimas oportunidades que o Sport tem de desgarrar da zona do rebaixamento contra um adversário que também está no seu campeonato. É um dos concorrentes do Sport nessa reta final do certame. Então vamos tentar destrinchar um pouco aqui essa Chapecoense que pode entrar em campo e que pode tentar vencer esse jogo com o apoio do seu torcedor, com um técnico conhecido da torcida rubro-negra. Então tudo isso tem um aparato para que a Chapecoense saia como favorita, mas o Sport vai tentar equilibrar as ações até pelo último momento vivido com o técnico Milton Mendes. Antes de mais nada, sempre convido o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro aí do nosso conteúdo e dando like nos nossos vídeos. O YouTube recomenda para outros torcedores que ainda não conhecem o nosso trabalho, conteúdos ao vivo, links, coletivas de imprensa, tudo isso está aqui no nosso canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Não deixem de acessar as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e, claro, nosso site, o www.eupraticoesporte.com.br. Tudo sobre informações de futebol e do Esporte Clube do Recife você encontra aqui no Eu Pratico Esporte. Sem mais delongas, vamos trazer essa Chapecoense. Chapecoense que tem uma campanha bem parecida com a do Sport e apenas um ponto separam essas duas equipes na tábua de classificação. Enquanto o Sport na 16ª tem 38, a Chapecoense está na 17ª colocação com 37, como dito anteriormente. Então, há um retrospecto dessa Chapecoense, que também trocou de treinador, assim como o Sport, houve várias trocas de treinadores aí durante toda a temporada do Campeonato Brasileiro. Com a Chapecoense também não foi diferente. Então, com isso, novos modelos, novos métodos de jogo, mas um ficou bem intrínseco para a equipe da Chape, bem consolidado, que essa postura com 3 volantes, um meia à frente dessa trinca de defensores, tendo um desses volantes saindo um pouco mais para dar um pouco mais de consistência no meio, e a dupla de atacantes bem mais fixos do que propriamente com tanta mobilidade como vemos aí hoje no futebol moderno. Diferentemente do que do 4-2-3-1 que o Sport utiliza aí há um bom tempo, ora num 4-3-3, quando está sem a bola num 4-4-2, deixando os jogadores com uma mobilidade reduzida em relação aos pontas e aos volantes e alguns zagueiros, também os laterais. A Chapecoense tem essa postura de uma equipe, digamos, argentina. Joga com um engante, o famoso engante, um meia, um camisa 10 à frente de uma trinca de volantes para ter 2 atacantes lá na frente, cabeceadores fortes, que em certos momentos tem algum poder de uma dinâmica bem melhor, mas ainda é muito pouco para uma Chape que necessita sair da zona do rebaixamento. E questionável são os 2 atacantes em relação ao poder de fogo lá na frente. São 2 atacantes que sabem fazer gols. O Wellington Paulista e o Leandro Pereira. Leandro Pereira, inclusive, ex-Esporte Clube do Recife. Sobre o retrospecto da Chape, como mandante, a Chape tem 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. Neste retorno, a campanha é bem fragilizada. São apenas 5 vitórias com 1 empate e 10 derrotas. E o que mais me chama a atenção, e também pode chamar a atenção do torcedor do Sport para essa reta final da Chapecoense, além daquelas derrotas sofridas para concorrentes diretos nessa reta final, perdeu para o Botafogo em casa e perdeu para o Vitória, são as vitórias da Chapecoense contra grandes adversários no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que é o grande fator que ainda mantém a Chapecoense com chances de saída desse Z4. Levando em conta esses jogos citados há pouco, Botafogo acabou perdendo em casa. A equipe do Vitória, a Chapecoense também perdeu na Arena Condá. E tantas outras partidas, empate com o Vasco na Arena Condá, empate com o Paraná Clube,
também na Arena Condá. Essas são algumas partidas de tropeços da Chapecoense. Dessas equipes que figuram na parte de baixo, as vitórias aconteceram no primeiro e no segundo turno. Uma vitória no primeiro turno contra o Ceará, 2-0 na Arena Condá, e 1-0 contra o América Mineiro, naquela rodada onde o Sport acabou vencendo o Grêmio por 4-3 lá na Arena. A Chapecoense venceu por 1-0 a equipe do América. Essas foram as duas únicas vitórias da Chapecoense contra concorrentes diretos jogando em Santa Catarina. Não diferentemente do Sport, onde podemos observar também um Sport que tem dificuldades, né, quando o assunto é bater adversários diretos na Ilha do Retiro. Se bem que venceu o Vasco, venceu o Ceará, venceu o Paraná Clube, mas tropeçou contra a equipe do América, tropeçou no último jogo fatídico contra a equipe do Vitória. Então são equipes parecidas nesse aspecto. Só que a diferença da Chapecoense para o Sport, sem dúvida alguma no campeonato, foram os pontos conquistados contra grandes equipes desta competição. A Chapecoense venceu o Internacional na Arena, venceu o Flamengo, venceu o Corinthians, venceu o Atlético Mineiro, venceu o Atlético Paranaense. Então é uma equipe que tem um bom retrospecto contra equipes que estão na parte de cima da classificação quando ela joga como mandante. Venceu também o Cruzeiro. Acredito que a única equipe que ela não venceu foi naquele jogo contra o Palmeiras, né, que a gente pode citar, o líder do campeonato, onde a partida terminou em 2-1, né, e o Palmeiras sagrou-se vencedor, mas muitos pontos foram conquistados contra equipes que estão lá em cima na classificação. E isso é um norte para a Chape, que busca nessa reta final inspiração nesses jogos para surpreender o Sport e sair dessa zona ainda nesta rodada. Não é o que o torcedor quer, mas a gente percebe um desempenho muito bom contra concorrentes da parte de cima, mas um desempenho negativo, mediano para negativo, com os concorrentes da parte de baixo, aqueles que estão inseridos no campeonato da Chapecoense e do próprio Sport Clube do Recife. Então é bem dúbio observar isso aí. É uma Chapecoense muito boa em um aspecto, em outro ela é muito deficitária e acaba dando aí esse choque e colocando neste momento a Chape dentro da zona do rebaixamento. Os treinos estão acontecendo no meio da semana. A gente dá para observar aí que desde a segunda-feira que a Chapecoense se movimenta. Inclusive na segunda-feira o meia Ian Rolim, que estava no departamento médico, iniciou o processo de transição, mas não deve ser opção para o técnico Claudinei Oliveira para essa partida contra o Sport. Rafael Thierry segue machucado, né, é um zagueiro que vinha atuando, né, até nas mãos do próprio ex-técnico Guto Ferreira e nas mãos também do técnico Claudinei Oliveira, que por sinal conhece muito bem o Sport. Então vai ser um dos desfalques nessa defesa, mas a defesa vinha ali mesmo consolidada com o Douglas e com o Fabrício Bruno. Em relação a esse time, que a gente sempre ressalta, na primeira partida na Ilha do Retiro, o jogo foi 1-1, a gente pôde perceber uma Chapecoense com 4 volantes ao final da partida, né? Fez um 1-0 logo no começo do jogo, e o gol à época do Sport foi marcado praticamente perto dos acréscimos, um gol marcado pelo Carlos Henrique, que nem está mais no Sport, né, após um cruzamento lá do Cláudio Vinck, e o Carlos Henrique empatou aquele jogo no Chapecoense, que tinha do outro lado 4 volantes, estava com 2 atacantes lá na frente e terminou a partida com 4 marcadores: Amaral, Márcio Araújo, Eli Carlos e Canteiros. E não será diferente contra o Sport desta vez, jogando como mandante. A Chapecoense tem esse costume de fechar o meio e dar uma certa liberdade pelos lados para tentar preservar essa defesa. No caso, a defesa com uma boa estatura, ela tenta em certos momentos afastar o perigo. E levando em conta que o Sport também tem essa característica de atacar pelos lados, né, uma equipe que não tem tanto trabalho pelo meio, o Sport vai alçar bolas na área da Chapecoense. E será algo que também vai acontecer de forma contrária. A Chapecoense também vai acionar muitas bolas na área do Sport, assim como finalizar bastante de fora da área, porque é uma das características, principalmente com seus volantes vindo de trás. Os chutes do Eli Carlos, os chutes do Canteiro, esse apoio desses dois jogadores, né, com o Dolfo, que é o meia, o cara da ligação, se bem que muito contestado pela torcida que pede o Diego Torres, o outro meia que é a opção no banco de reservas, mas o Claudinei Oliveira opta pelo Dolfo nessas partidas da equipe do Verdão do Oeste. Então, a provável escalação da Chape, que não terá o Bruno Pacheco, lateral esquerdo para essa partida, será armada aí com o Jandrei no gol,
Eduardo na direita, a zaga com Douglas e Fabrício Bruno, e a dúvida na esquerda. Sem o Bruno Pacheco suspenso, tomou o terceiro amarelo na última partida contra o Grêmio, a escalação pode apresentar o Alan Ruschel como uma opção, ou o Roberto. São os dois jogadores que aparecem aí para preenchimento dessa lacuna deixada pelo Bruno Pacheco, que é um dos principais jogadores da Chapecoense nessa reta final de campeonato da Série A. Trinca de volantes. Há uma dúvida na questão do primeiro volante, porque o Amaral estava suspenso contra o Grêmio, agora ele retorna para essa partida, e o Claudinei Oliveira não sabe se escala o Amaral ou o Márcio Araújo. Ele, deixando o Márcio Araújo, ele complementa o time com Eli Carlos e Canteiros, nessa trinca de volantes, ou até mesmo o time com Amaral, Eli Carlos e Canteiros, que vinha sendo a formação normal da equipe, em detrimento ao Márcio Araújo, que ficava como opção no banco de reservas. Então, pode ser aí uma dessas duas opções no caso. Márcio Araújo, Eli Carlos e Canteiros, ou Amaral, Eli Carlos e Canteiros. E lá na frente o Dofo, que é um meia, mas que também chega bastante à frente, pode ser considerado em certos momentos de variação tática um terceiro atacante, chegando muito perto do Wellington Paulista e do Leandro Pereira, e vale observar essa dupla de ataque. São jogadores de pouca mobilidade, mas eles se deslocam pelos lados em certos momentos. Mal comparando, claro, a gente não vai aqui fazer uma comparação absurda como essa, mas já fazendo, o Uruguai na Copa do Mundo estava atuando com Cavani e Suárez, dois jogadores de características iguais. Eles são jogadores de área, jogadores que em certos momentos estavam se sacrificando pelos lados para complementar a jogada do companheiro. É bem o que pode acontecer com a Chapecoense nesse jogo contra o Sport, né? Essa dupla de atacantes que são atacantes de área, a gente sabe das características dos dois atletas. Então eles podem aparecer com esse tipo de variação. Ora o Leandro pelos lados e o Wellington um pouco mais centralizado. Ora o Wellington pelos lados e o Leandro Pereira um pouco mais centralizado. Essa última, com o Leandro mais centralizado, é a que mais acontece. Até porque é um dos caras mais acionados com a camisa da Chape, não à toa que tem gols importantíssimos neste Campeonato Brasileiro com a camisa da equipe catarinense. Então esse é o provável time da Chapecoense, nesse jogo que acontece aí nessa quinta-feira às 20 horas, horário do Recife, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o jogo será ministrado pelo gaúcho Leandro Pedro Voaden. É um gaúcho do quadro de Master da FIFA, será auxiliado pelo Fabrício Vilarinho da Silva, que é o assistente FIFA de Goiás, e o segundo assistente é o Jorge Eduardo Bernardi, do quadro da CBF do Rio Grande do Sul. É a trinca que comanda esse jogo entre Chapecoense e Sport, entre catarinenses e pernambucanos. Então é isso, torcedor. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para receber o conteúdo do Eu Pratico Esporte na palma de sua mão através dos seus smartphones. E claro, dê o like sempre nos nossos vídeos e tem um botão compartilhar aqui embaixo. Então clica nele também e compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais. Forte abraço, até a próxima, tchauzinho e boa sorte para o Sport nesse jogo desta quinta contra a Chape na Arena Condá.